Então, pessoal, dando início aqui à nossa aula sobre o reino plant, né, que são todos os vegetais. O que faz com que um ser vivo seja um vegetal? Em primeiro lugar, todos eles são eucariontes, né? A gente viu que a partir do reino protista, todos os seres vivos eles tinham células constituindo de núcleo, né? Que era diferente, por exemplo, das bactérias no reino Monera, que a sua célula ela não tinha núcleo. A segunda característica é que todos os vegetais eles são multicelulares, ou seja, eles possuem mais de uma célula. Tanto no reino protista quanto no reino fungi, alguns indivíduos do reino fungi, né, e do reino protista, você ainda conseguia perceber que eles eram unicelulares. Outra característica é que as células vegetais possuem uma parede celular e essa é constituída de celulose, né, diferente do reino fungi, que era constituída de quitina. Dentro das células vegetais também existe uma organela especial, que é o cloroplasto, onde lá dentro tem a clorofila, que ela consegue captar a energia solar para transformar em energia química para a realização de fotossíntese. Então, todos os vegetais, eles praticam a fotossíntese, eles produzem o seu açúcar, né, a partir dos raios solares. Então, nós podemos dizer que eles são autotróficos fotossintetizantes, ou seja, eles produzem a sua própria comida, no caso a glicose, através da fotossíntese. E por último, a gente vai ver que eles têm o ciclo haplodiplobionte, ou seja, na hora do seu ciclo reprodutivo, tem umas horas que eles serão haploides e tem outras horas que eles serão diploides. O que é haploide e diploide? Haploide é quando você tem um conjunto só de cromossomos, né? Se fôssemos nós, seríamos, por exemplo, os espermatozoides, né? E os óvulos que possuem 23 cromossomos. E diploide são células que possuem dois conjuntos dos cromossomos, dos mesmos tipos de cromossomos, como, por exemplo, as nossas células, que têm 46 cromossomos, com exceção dos óvulos e dos espermatozoides, sendo que tem o quê? 2 cromossomos de cada tipo, né? Um conjunto de 23, mais outro conjunto de 23, um herdado do pai, outro herdado da mãe, o que dá 46 cromossomos. Em relação à evolução das plantas, se imagina que havia um ancestral, a partir desse ancestral comum deu origem às algas, que seria o reino protista, e aí, no outro lado, na outra vertente, deu origem às plantas, tá? As primeiras plantas, né, por ordem de evolução, foram as briófitas, os musgos, né? Eram ainda plantas bem rudimentares, mas já existia um embrião protegido, que não era o caso das algas. Depois, as briófitas, com o tempo da evolução, surgiram outras plantas que aí sim possuíam vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, que não é o caso das briófitas, né? Já é uma evolução, e apareceram as pteridófitas, que é o caso das samambaias. Teve um outro processo de evolução onde as plantas adquiriram sementes e o grão de pólen, e aí apareceu a gimnosperma, né, que são os pinheiros. E aí, com a evolução, outro marco da evolução foi o aparecimento de flores e frutos, que deu origem à angiosperma.